Pessoal, vamos para a nossa primeira aula de equações trigonométricas. E para falar de equações trigonométricas, eu preciso de duas aulas, porque existem algumas equações um pouco mais complicadas. A gente vai falar só das equações mais simples e nós temos também a definição de arco côngruo. Então, a ideia de arco côngruo normalmente é ensinada no começo, lá junto com o ciclo trigonométrico. Eu deixei para explicar para você agora, porque é exatamente agora que isso aqui vai fazer diferença no nosso estudo, ok? Vamos lá, você lembra então do ciclo trigonométrico? Aqui está o ciclo trigonométrico, nós já estudamos bem a ideia aqui do ciclo trigonométrico. E agora, antes, né, nós fazíamos conta assim, por exemplo, calcule o seno, estou inventando aqui qualquer coisa, de 45 graus. Ok, aí você sabe que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Ele aparece aqui, né? O seno de 45 graus, aqui na vertical, ele aparece raiz de 2 sobre 2. Lembre-se que nós, geralmente, nós fazemos essa vertical aqui do lado, né? Só para lembrar você como é que eu te expliquei, ó. Aqui está o menos 1, aqui está o 0 e aqui está o 1. Então, o seno de 45 aparece aqui, mais ou menos aqui, né? Esse cara é o raiz de 2 sobre 2. Ok, é a mesma coisa, só que está indicado aqui nesse eixo vertical no meio do ciclo, né? Agora a gente vai fazer o contrário. Como assim o contrário? Eu vou te fornecer esses valores aqui, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E vou pedir para você quais são os arcos. Eu vou te explicar melhor. Vamos fazer já uma conta e eu vou te explicar. Existem duas perguntas que podem ser feitas. Cosseno de x igual a 1. Resolva a equação com x pertencente a uma volta. Você sabe que 0 e 2π, isso aqui representa uma volta. Isso aqui é um intervalo, né? É um intervalo que vai de 0 até 2π, incluindo 0 e incluindo 2π. Se nós mudarmos a direção do colchete, por exemplo, 0 e 2π, estou dando um exemplo aqui para você, ó, né? Então repare que esse colchete continua na mesma posição e esse aqui trocou de posição. Então nós excluímos. Quando o colchete está de costas para o número, quer dizer que nós excluímos esse número do intervalo. Então, no nosso caso aqui, nós incluímos o 0 e incluímos o 2π. Ok. Bom, então vamos resolver já essa equação. Nós podemos resolver a equação com x pertencente a uma volta. Depois eu te explico aqui com x pertencente aos reais. Cosseno de x igual a 1. Eu vou clicar, vai aparecer o nosso ciclo. Onde é que o cosseno é igual a 1? Eu vou fazer aqui o eixo horizontal, só para lembrar você, mas já dá para enxergar aqui. Aqui está o eixo horizontal, exagerei no tamanho, só um pouquinho. Aqui está o eixo horizontal. E aí nós aprendemos assim. Aqui está. Agora eu ficou pequeno demais, né? Mas eu vou pegar aqui a cor vermelha e vou prolongar aqui. Muito bem. Então nós temos o menos 1, temos o 0 e temos o 1 aqui. Ok. O que ele está perguntando mesmo? Vou voltar. Ele está perguntando cosseno igual a 1. Cosseno de x igual a 1. Então você vai olhar aqui e vai ver qual é o arco cujo cosseno é igual a 1. Ah, nós sabemos já. O cosseno é igual a 1 no 0 grau. Ou no 0 radiano, que aparece aqui, eu rabisquei, né? Não dá para ver. Então, o cosseno é igual a 1 no 0 grau ou no 0 radiano. E o 0 grau é o arco cujo cosseno é igual a 1. Né? E lembre-se que o 0 e o 2π estão na mesma posição. Ou seja, nós temos duas respostas, porque o intervalo que o exercício deu para a gente, vamos colocar aqui, o intervalo é de 0 a 2π e os dois estão sendo incluídos. Então a gente vai escrever assim, ó, resposta. X igual 0 graus, ok? Ou, vou colocar aqui, ou x igual a 360 graus. Prontinho. Então essa é a solução da nossa equação. Normalmente nós representamos a solução assim, né? Solução é um conjunto. Então, nesse conjunto, nós colocaremos o 0 graus,
ok? E colocaremos também o 360 graus. Ótimo. Essas são as respostas em graus e às vezes o vestibular vai te dar a solução em radianos. Então, 0 radianos, não precisa escrever o rad, e 2π radianos. Ok. Aí você pergunta assim, Eg, mas o 0 e o 360 não são exatamente o mesmo valor? Porque eles estão no mesmo ponto, né? Aqui eles estão na mesma posição do ciclo trigonométrico. Então, só que na trigonometria nós temos uma diferença aqui. Veja, eles estão na mesma posição, mas eles não são iguais. 0 e 360 não é a mesma coisa, mas eles ocupam a mesma posição no ciclo trigonométrico. Então nós chamamos esses dois arcos de arcos côngruos. Arcos côngruos são arcos que ocupam a mesma posição no ciclo trigonométrico. Por que nós colocamos as duas respostas? Nós só colocamos as duas respostas porque o enunciado disse para a gente que o intervalo está fechado. Então nós temos que considerar o 0 e temos que considerar o 2π também. Se tivesse, por exemplo, vamos colocar aqui um colchete de costas. Se esse colchete aqui estivesse de costas, aí você ignorava o 360. Ignora o 2π e coloca só 0 como resposta. Muito bem, então vamos agora resolver a equação com x pertencente aos reais. Você não pode confundir essas duas ideias, tá? Agora o x pertence aos reais. Bom, a ideia é a mesma, você já tem aqui a solução dentro de uma volta. Como o x agora pertence aos reais, ele quer que você considere todas as infinitas voltas que você pode dar no ciclo trigonométrico. Em outras palavras, ele quer que você diga todos os arcos côngruos que tem essa resposta aqui, que tem solução dessa equação aqui, cosseno de x igual a 1. Como é que a gente faz isso? Não é difícil. Basta você escrever assim, ó, 0 graus, ok, mais 360k. 360 vezes k. Aí você fala assim, Eg, mas quem é esse k? Então, esse k, isso aqui é um ponto e vírgula, tá? Que ficou terrível. Esse k é um número inteiro. Aí você coloca aqui, k pertencente ao conjunto z. O conjunto z é o conjunto dos inteiros. Então, é assim que nós representamos todos os arcos côngruos. Por exemplo, troca o k por 0. Se você trocar o k por 0, vai dar 0 grau, que é uma das respostas aqui. Troca o k por 1. Se você trocar o k por 1, quer dizer que você deu uma volta completa no ciclo. Ah, daí vai dar 360, que é a outra resposta. Troca o k por 2. Se você trocar o k por 2, você vai dar duas voltas completas no ciclo. Ah, você vai chegar no mesmo lugar, né? Então nós temos mais uma resposta. Pode ser em radianos também. Se for em radianos, a gente coloca o 0 mais 2kπ. 0 mais 2kπ. Pronto, é a mesma coisa, só que no lugar do 360, nós estamos colocando 2π. E tanto faz onde coloca o k, porque a ordem dos fatores não altera o produto, então saiba que isso que está aqui, né, 360k, é a mesma coisa que está aqui, 2kπ. E mais uma vez a gente escreve, então, k pertencente a z. Prontinho, então qual é a diferença? A diferença é, se o exercício pedir a resposta dentro de uma volta, ok? Então você procura apenas as soluções na primeira volta, ou antes, né, de completar uma volta, e quando ele pede para resolver nos reais, aí você acrescenta exatamente isso aqui, tá? Que é para indicar todos os arcos côngruos, todos os arcos que ocupam a mesma posição, porque a gente está dando várias voltas no ciclo. Vamos fazer mais um? Vamos lá. Mais um exercício, vou passar aqui para você. Seno de x igual a menos 1. Bom, seno de x igual a menos 1. Vamos lá. Mesma coisa, eu quero que você resolva com x pertencente a 0 e 2π, que é antes de completar uma volta inteira, e x pertencente aos reais. Primeiro a gente vai olhar aqui no ciclo
e vamos ver aonde que o seno vale menos 1. O seno vale menos 1 aqui embaixo, né? Você lembra? Então aqui está o eixo vertical, só para você, exagerei aqui no tamanho de novo. Só para você lembrar como nós aprendemos, está o menos 1 aqui embaixo, 0 e 1. Como nós queremos seno igual a menos 1, então vai dar 270 graus, que é a mesma coisa que 3π sobre 2. Só tem essa resposta. Então vamos lá. Antes de completar uma volta, nós temos que apresentar a resposta 270 graus. Então fica x igual a 270 graus e acabou. Essa é a solução. Vou escrever aqui o conjunto solução dessa equação. O conjunto solução é o conjunto que só tenha 270 graus. Isso aqui era para ser uma chave, né? Eu estou fazendo com mouse aqui, e aí não fica muito legal. E também podemos deixar a resposta em radianos, qualquer uma das duas funciona, depende do que tiver nas alternativas do seu vestibular. 3π sobre 2, né? Não precisa escrever o rad, e a solução está aqui, então, conjunto solução 3π sobre 2. Entenda que é a mesma coisa, a única ideia que está mudando é exatamente a unidade que nós apresentamos a resposta. Aqui está em graus e aqui está em radianos. Ok, então, só que essas não são as únicas respostas se você considerar o conjunto dos reais. Porque essa solução que está aqui embaixo, né, é uma solução antes de completar 360, antes de completar uma volta. Você concorda que existem outras infinitas soluções? É só eu dar várias voltas, né? Se eu der várias voltas completas, eu posso então colocar todas as respostas com x pertencente aos reais. Então você já sabe o que fazer. Eu vou colocar aqui 270 graus mais 360K, mais 360K, que é para dizer que nós vamos dar quantas voltas nós quisermos. E o K pode ser negativo também, tá? K pertencente aos inteiros. Quando o K é negativo, significa que nós estamos dando voltas para trás, quer dizer, voltas no sentido contrário do ciclo trigonométrico, que também geram respostas, né? Geram soluções. E eu posso colocar em radianos também, então qualquer uma das duas está correta. 3π sobre 2 mais 2 vezes K vezes π. 2kπ, a ordem dos fatores não altera o produto, então pode escrever da maneira que você achar melhor. Isso aqui não é um J, tá? Isso aqui é um ponto e vírgula, e K pertencente aos inteiros. Muito bem, vamos fazer mais uma? Essa outra agora tem duas soluções dentro de uma volta, então vamos lá. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Se o cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, a gente vai olhar lá no ciclo e vamos ver quais são as soluções agora. Raiz de 3 sobre 2 está aqui. Ele falou cosseno, né? Aparece aqui bem pequenininho, mas o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2, repare que nós temos agora duas soluções diferentes. Nós temos o 30 graus, cosseno de 30 graus vai dar raiz de 3 sobre 2, e temos também o 330. Então, muita atenção com esse caso, porque nós podemos gerar também duas respostas diferentes, mesmo sem completar uma volta. Porque nós temos uma resposta no primeiro quadrante e temos uma resposta no terceiro quadrante. 30 e 330. E é claro que nós podemos também trabalhar com os arcos em radianos, π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, vamos lá, apresentando a resposta. Solução. Solução igual. Vou colocar em graus primeiro a solução. Já vou pôr o conjunto aqui, ok? Nós temos, então, 30 graus, é uma das possibilidades. Cosseno de 30 realmente é raiz de 3 sobre 2, mas nós temos uma outra solução lá no quarto quadrante. Cosseno de 330 também dá raiz de 3 sobre 2. Aqui está. Muito bem. Também posso colocar em radianos, vou colocar também a solução em radianos. Aqui, então, π sobre 6. Π sobre 6 é uma solução em radianos. Aí nós podemos colocar também, podemos não, devemos colocar também o 11π sobre 6. 11π sobre 6, que é a mesma coisa que 330 graus.
E agora, como é que a gente coloca a solução pertencente aos reais? Bom, tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer em graus, tá? Mas também funciona em radianos. Nós podemos colocar a solução assim: x igual 30 graus, 30 graus mais 360K, ok? Mais 360K. Ou, aí você escreve o ou, e aí você coloca a outra solução. 330 graus, 330 graus, mais 360K. Ok? Em radianos é a mesma coisa, você já sabe que o 360 ali pode virar 2π, né? E aí você coloca o 30 graus e o 330 em radianos também.